KNSC, KNP e KNHY com rendimentos em queda nos últimos meses. O que está acontecendo aí com esses três principais fundos de papel da Quineia? E será que a gente tem uma janela de oportunidade no momento? Vem comigo que eu vou falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Roda a vinheta, produção. Fala galera, Marcos Gonçalves de volta ao canal hoje para falar sobre as grandes quedas que a gente está vendo ali nas distribuições de rendimentos de três dos principais fundos da Quineia. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, já deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para a gente sempre estar voltando aqui para falar de fundos imobiliários, tá bom? Bom, então vamos lá pessoal. Eu trouxe aqui uma imagem mostrando de forma bem clara, né, as quedas abruptas que a gente está vendo ali na distribuição desses três fundos de papel da Quineia Investimentos, né, que é uma gestora super importante aí do mercado. Então aqui dá para ver, né, de maneira muito clara que o KNSC teve uma queda de 45% da distribuição entre julho e setembro, o KNP uma queda até maior, né, acima de 65%, e o KNHY quase 70% de queda na distribuição. É claro que o mercado é bastante reativo nessa redução de proventos, e aí a gente acabou vendo ali, né, isso fica muito claro na imagem aqui que eu trouxe para vocês, desvalorizações bastante expressivas aí desses fundos, né, desde esse período, né, início de julho, final de junho. Então aqui, né, eu trouxe a imagem, o IFIX valorizou ali um pouco mais de 7%, enquanto a gente viu quedas expressivas e muito próximas, né, dos três outros fundos, né? Então o KNHY caindo um pouco menos, mas o KNP e o KNSC desvalorizando ali cerca de 7% por ali, 6, 7%. Bom, mas o que está acontecendo então com esses fundos de papel da Quineia, né, que tem impactado tanto a distribuição de rendimentos dele e o que acabou se refletindo também em uma desvalorização, né, desses fundos no mercado? Bom, para responder, eu trouxe aqui, né, a composição do portfólio de cada um dos três fundos da gestora, né? Então começando aqui pelo Quineia Securities, o KNSC, a gente percebe aqui, né, de maneira muito clara na tabelinha, que ele é praticamente 100% alocado, né, em CRIs. Esses CRIs são principalmente atrelados ao IPCA, então quase 61% do portfólio está ali alocado, né, em operações atreladas ao IPCA, enquanto que o restante está ou em Selic, né, que é o caixa, ou em CDI, também, né? E aqui, né, dá para ver que o total de alocação do fundo supera, né, 100%, justamente porque ele faz uso de alavancagem, né, de operações compromissadas reversas, tá? É uma característica, né, bastante comum aí dos fundos da Quineia, mas enfim, esse é um assunto para um outro vídeo. O fato é que o KNSC tem participação relevante ali em CRIs atrelados ao IPCA, mas não tanto quanto o KNP, né? Por exemplo, Quineia Índice de Preços, como o próprio nome diz, a proposta dele é de fato ter uma posição muito expressiva em CRIs atrelados ao IPCA, então mais de 95% do patrimônio, né, nesses tipos de ativos. E aí, no caso do Quineia High Yield CRI, né, que é o KNHY, também tem uma alavancagem ali. E a porcentagem da carteira atrelada ao IPCA também é bastante relevante, então 78%. Isso vai ser importante aí para a gente justificar, né, os motivos das reduções de proventos, justamente porque, conforme eu trouxe aqui, né, na imagem no slide, né, a gente teve aí desde julho, né, reduções bastante expressivas no IPCA, na verdade deflações, né, muito por conta da redução, né, de impostos sobre combustíveis, preços de combustíveis e também energia elétrica ali, né? Então fica muito claro aqui no gráfico que eu trouxe para vocês de variação mensal do IPCA, né, os 3 últimos meses de deflação pelo qual estamos passando, né? São eventos muito raros num país que sempre tem um risco, né, inflacionário elevado como o Brasil, mas o fato é que aquela redução, né, do ICMS sobre o preço de combustíveis e energia elétrica tem impactado bastante aí o índice, né, e isso acaba impactando ali a distribuição desses três fundos. Então, resumindo, né, a conclusão é que esses fundos estão tendo uma redução ali dos proventos por conta da elevada exposição a CRIs atrelados ao IPCA, em meio a um ambiente em que a gente está passando por uma deflação, né, nos últimos meses, mesmo que seja um fator pontual que está causando essa deflação, o fato é que ela está se estendendo além do que se esperava inicialmente. E por fim, mas tão importante como os outros dois
dois elementos, né, é o fato do regime de distribuição adotado pelo administrador dos fundos da CNEA, ou seja, a Intrag, né, potencializar, né, os efeitos da variação do IPCA sobre as distribuições desses fundos. Então, é um regime de distribuição de competência que, na prática, faz com que, quando o IPCA vem muito alto, né, varia muito, né, a inflação é muito elevada, esses fundos acabam respondendo com distribuições muito elevadas, mas também, né, tem um caso oposto, que é o caso que a gente está vivendo agora, né, quando há deflações expressivas, eles também, né, são impactados, no caso agora, né, negativamente. Então, esses três elementos ali justificam essas quedas expressivas ali dos rendimentos. E aí você pode se perguntar, tá, Marcos, legal, já entendi, tudo bem, mas por quanto tempo eles ainda serão impactados? Então, é difícil, né, é difícil concluir, porque, enfim, o IPCA tem surpreendido aí mês a mês, mas ao que tudo indica, tá? Esses fundos e tantos outros do mercado, também bastante atrelados ao IPCA, devem seguir sendo impactados ali, pelo menos até o final desse ano, né? Então, até o final de 2022, podendo recuperar um pouco o ritmo, né, de distribuição a partir do início de 2023, tá bom? Então, até esse período, eles devem seguir ali com os rendimentos bastante pressionados, apesar da última distribuição, então, referente ali ao mês de setembro, ter sido a mais expressiva, né, provavelmente, né, até o final desse ano. E aí fica a pergunta, né, é oportunidade ou não é, Marx? Afinal de contas, o mercado está penalizando esses três fundos, né, por conta de uma redução da distribuição que é momentânea, né? Então a resposta é que sim, pode ser oportunidade, tá? Para quem gosta da proposta desses três fundos e para quem quer aumentar, né, um pouco a exposição a FIIs de papel. Tá bom? Então eu trouxe aqui também uma outra tabela que está lá no site da CNEA, vale sempre consultar, tá bom? Que mostra basicamente, né, o quanto que o fundo pode proporcionar de rentabilidade para os seus investidores de acordo com determinadas variações de preços. Então, começando aqui pelo CNEA Securities, a gente tem que, né, no momento da gravação desse vídeo, né, que o fundo estava cotado a 85,50, cota de mercado, né, ele basicamente conseguiria entregar ali uma rentabilidade já descontada dos custos do fundo de IPCA mais 7,83% ao ano, né? Então um spread já descontado também os custos de quase 2 pontos percentual sobre a NTN-B de referência daquela carteira. Tá? Então, assim, uma rentabilidade bastante interessante para uma carteira que é super diversificada, uma carteira de baixo risco de crédito, tá? No caso do KNSC, e também, né, que conta com uma gestão profissional, uma gestão muito boa, que é do time da CNEA, né? Então, pode ser uma oportunidade sim para quem entende que é um patamar de rentabilidade bastante atrativo. Eu entendo que é. Tá? Olhando aqui para o caso do KNP, também ali com base na cotação no momento de gravação desse vídeo, que estava ali em 91,50, o fundo estava rendendo praticamente ali IPCA mais 8% ao ano, né? Então também um spread de quase 2 pontos percentuais em cima da NTN-B de referência, bastante atrativo também. E no caso do KNHY, justamente por ser um high yield, né? Então um pouco mais apimentado, apesar de eu não considerar pessoalmente, tá, o KNHY um high yield tradicional do mercado, porque a CNEA não costuma tomar grandes riscos como os outros high yields, tá? Mas o fato é que ele é mais apimentado do que os outros dois, ele naturalmente vai trazer uma rentabilidade mais interessante. E aqui, né, com base no preço de hoje também, 97,50, o fundo estava rendendo ali algo em torno de IPCA mais 9% ao ano, quase 3 pontos percentuais sobre a NTN-B de referência ali para a carteira dele. Portanto, temos três fundos, né, que são bastante diversificados, né, contam com uma gestão profissional ímpar, que é a gestão da CNEA, que não possui um risco de crédito tão elevado como outras opções que a gente tem no mercado, tá? E que estão sim negociando ali com um preço bastante atrativo, abaixo do valor patrimonial, o que não é comum para os fundos da CNEA, tá bom? E que tudo isso vem proporcionando ali uma rentabilidade bastante interessante para aqueles investidores que têm uma visão de mais médio e longo prazo. Né? Então a gente sabe que eles vão continuar sendo impactados ali até o final do ano, mas que as perspectivas são de melhoria, né, a partir de 2023, e aí
é sim uma possibilidade, né, de adquirir algum desses 3 fundos a uma condição bastante interessante, mas desde que você não tenha uma mentalidade de curtíssimo prazo, como boa parte do mercado, tá bom? Mas tem um detalhe importante aí para você no finalzinho desse vídeo, tá? No caso do KNIP e do KNHY, né, só clientes do Itaú podem participar das emissões desses fundos. Mais uma vez, os fundos da KNIP costumam negociar com algum prêmio sobre o valor patrimonial, então as emissões acabam sendo bastante atrativas do ponto de vista financeiro, mas para esses 2 fundos aqui, né, dos comentados, só correntistas do Itaú podem participar das subscrições. E lembrando também que só investidores qualificados podem adquirir esses fundos imobiliários, tá? E esses são os motivos pelos quais a gente, aqui no Nordfis, até tem uma preferência pelo KNSC. Tá? Então, no caso desse fundo, qualquer investidor, né, pode participar das subscrições e também ele é liberado ali para investimento para o público em geral. Tá? Além disso, ele possui uma flexibilidade maior ali na alocação de recursos do que os outros fundos da KNEA. Então, podendo transitar tanto em CRIs atrelados ao IPCA como ao CDI, a depender das circunstâncias, e também transitar em riscos de créditos diferentes, né, de acordo com o ciclo de crédito do mercado. Né? Então, esses elementos acabam gerando uma maior atratividade no nosso entendimento ao KNSC, mas mais uma vez, são 3 fundos muito bons, a depender ali da preferência dos investidores. Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí na sua decisão de investimento, tá? Lembrando que para quem quer conhecer mais sobre o Nordfis, eu deixei aqui o link na descrição do vídeo. E mais uma vez, deixe seu comentário sobre outros assuntos que você quer conferir ali nos próximos vídeos, que a gente sempre está voltando aqui no canal, tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.